Noite, nós vamos falar sobre as organizações internacionais. Para vocês entenderem melhor o que são as organizações internacionais, separei alguns tópicos que explicam o conceito de organizações internacionais. Pois bem, as organizações internacionais são entidades compostas por estados que possuem interesse em comum, ou seja, alguns estados que possuem alguns interesses objetivos em comuns se unem para organizar e traçar como vão conseguir atingir tais finalidades. As organizações internacionais, elas são regulamentadas através de tratados. Esses tratados são como estatutos, que definem como vai ser a organização internacional, qual a sua finalidade, definem também algumas regras para o seu funcionamento, enfim. As organizações internacionais, elas são de personalidade jurídica própria, ou seja, elas têm a capacidade de regulamentar suas próprias atividades, além de estabelecer algumas normas dirigidas para os seus sujeitos. Porém, elas também são amparadas pelo direito internacional público. As organizações internacionais possuem atos constitutivos e são órgãos permanentes. Elas são responsáveis por cada ato constitutivo que praticam. Os objetivos das organizações internacionais são influenciar nas decisões dos estados, traçar estratégias para solucionar alguns problemas que os estados estejam enfrentando. Enfim, existem algumas finalidades mais específicas e algumas finalidades mais genéricas. Vai depender da organização internacional. Como, por exemplo, a ONU, ela tem uma finalidade mais genérica. Ela tem a finalidade de manter a paz mundial. Então, a gente pode dividir o conceito de organização internacional quanto à sua personalidade, quanto ao seu sujeito e quanto às suas características. Lembrando que a organização internacional é de sujeito derivado e o Estado é de sujeito originário. Porém, a organização internacional ela é de personalidade jurídica própria. Então, independe do Estado para regulamentar algumas atividades e instituir algumas sanções. Para resumir, o conceito de organização internacional, para que se exista uma organização internacional, para que se crie uma organização internacional, é preciso que tenha a união dos estados, preciso que eles possuam interesses em comum, ou seja, possuam uma finalidade, e é preciso que tenha atos constitutivos. Além disso, é necessário também que possua o tratado, ou seja, possua um estatuto, uma regulamentação. Oi, professor Emerson. Nós agora falaremos sobre a classificação. E para a classificação das referidas organizações, devemos observar alguns critérios, né? Critérios esses que nos norteiam, como, por exemplo, finalidade, que podem ser gerais ou especiais, as específicas, né? Também o âmbito territorial de atuação, se eles são universais ou regionais. A natureza dos poderes exercidos, que varia, né, entre ser intergovernamental ou supranacional. E os poderes recebidos no que concerne a cooperação ou integração. Bem, é de suma importância ressaltar que a organização com finalidade geral é predominantemente política, né, como a ONU, e as especiais são variadas, podendo ter finalidade social, econômica, política, entre outros. No que diz respeito ao critério normativo, as organizações internacionais podem ser dependentes ou independentes. As independentes não mantêm nenhum tipo de vinculação com a ordem jurídica interna, e as dependentes possuem
elas precisam as obedecer. O limite de atuação das organizações internacionais, sendo elas regionais ou universais, consta em seu ato constitutivo. Sendo regionais, como o próprio nome menciona, não é? A atuação ela se limita a determinada região, né? E as universais, a universal, também como o nome sugere, não possui limitação geográfica. Quanto aos poderes serem intergovernamentais ou supranacional, significa dizer que, quando for intergovernamental, seus órgãos serão compostos por integrantes do Estado. E também vale dizer que as decisões são tomadas por votação. E quando forem supranacionais, os integrantes de seus órgãos agem em nome destes, e não do Estado. Nesse vídeo, nós vamos falar das características das organizações internacionais. Como nós vimos nos conceitos, elas têm 4 características pertencentes a elas, que são a composição essencialmente interestatal, que aí o que significa isso? Elas são constituídas quase que exclusivamente por estados soberanos, ou seja, os estados se juntam, e criam as organizações internacionais. Isso daí já reflete uma base jurídica convencional, que já é uma segunda característica das organizações internacionais, que já apresentam que elas são sujeitos de direitos derivados, ou seja, o direito originário que criou essas organizações internacionais são dos estados soberanos que criaram ela. E daí eles se juntam para cumprir aqueles tratados que acontecem. Normalmente eles são criados, como eu acabei de falar, por um evento prévio, ou seja, um evento exterior à organização, que normalmente eles recebem os nomes de... Eles são criados através de tratados, ou podem ser criados também por resolução de uma conferência internacional ou declaração solene. Excepcionalmente, podem ser criados por órgãos estatais que vinculam os estados, e suas vontades. Mas isso excepcionalmente, tá? Normalmente, eles tomam uma forma nessa criação como uma carta, ou um pacto, ou uma constituição, ou então um estatuto. E agora, falando da sua estrutura orgânica permanente independente, eles possuem essa estrutura orgânica permanente independente. Nem todos os órgãos têm essas características, porque alguns órgãos são criados temporariamente, para algumas reuniões temporárias ou anuais, enfim, mas no que concerne na sua administração e que ela precisa ficar funcionando o tempo todo, ela é criada dessa maneira, tá? E também ela possui a autonomia jurídica, que essa autonomia jurídica é que mesmo que existam que nos conselhos, no organograma, mesmo que exista essa autonomia, alguma interferência por membros que compõem o conselho, que regem as decisões das organizações internacionais, existe uma certa autonomia jurídica, ou seja, ela vai poder decidir através dessa legislação. Lógico que isso daí dentro das suas competências, tá? E aqui finalizamos o nosso vídeo sobre características das organizações internacionais.